Olá, tudo bem? Meu nome é Arlindo, assim com sotaque mesmo, Arlindo, e eu costumo me autodefinir como analista comportamental. Nós vamos falar nesse vídeo sobre... Você teve a oportunidade de entrevista de emprego. Então, a partir do momento que você é convocado, selecionado para fazer uma entrevista de emprego, teve a grande oportunidade que pode decidir seu futuro, então quais são as dicas que eu posso transmitir para você? Primeiro momento é questão de horário, constante horário é uma coisa parece óbvia, mas você não pode chegar em nenhum momento atrasado, nem muito cedo também. Então chegar no local da entrevista em torno de 15 a 20 minutos é o ideal. Então se chegar muito antes dá a impressão de ser ansioso. Então 15 a 20 minutos no local da entrevista, ela é fundamental. O segundo ponto que eu queria analisar nesse vídeo é justamente a parte de postura, apresentação pessoal, sempre procurar ser mais sóbrio, se não for o cargo para homem, se não for o cargo de construção civil ou cargo de descarga, coloque uma camisa social. Isso faz um diferencial em relação aos outros candidatos, você se sente bem, autoconfiante, confortável. E também, mesmo sendo um cargo de motorista, vendedor, exige muitas vezes um traje mais social. No caso para as mulheres, né, não precisa dizer decote, roupa curta, isso é o óbvio, né? Botar um tailor bem talhado, nem todo mundo tem essa condição, mas pelo menos botar um batom discreto, um brilho discreto, evitar coisas que vão gerar preconceitos. Então, a forma de vestir. E você só tem uma primeira chance de causar uma primeira boa impressão. Então, a gente chama de rapport, gentileza gera gentileza. Você entra, se possível, dá um sorriso, um aperto de mão seguro, se ser muito frouxo, nem muito apertado também. Então, aguarda você sentar. Você sentou, procura olhar o entrevistador e, no caso, você vai esperar ele fazer as perguntas. E se ficar aquele silêncio, o que é que você faz? Aí fala, você começa, não vai esperar ele perguntar. Isso não deve acontecer, a não ser se o entrevistador for muito sádico. Mas vamos supor que ele seja uma técnica, ele causar aquele suspense. Aí você, não, meu nome é Arlindo, eu estou me candidatando à vaga e tal. E aí espera o resultado dele. Então, nesse primeiro momento, o que é importante você passar? Primeiro, não ser muito lacônico. Assim, ele faz uma pergunta. Você tem experiência em determinado trabalho? Não é só o sim ou não. Quando ele levanta a bola para você, é para você desenvolver. Então, o sim ou não, ele vai fazer como? Sim, eu tenho experiência e essa oportunidade eu tive em tal e tal empresa, desenvolvi tais e tais projetos. Você nasceu em Feira de Santana? Nasci em Feira de Santana, mas meus pais são oriundos de tal cidade, eu já visitei tal e tal lugares. A ideia é nunca ficar um sim ou não, porque dá uma ideia de uma entrevista meio morna, meio sem graça, e que não empolga o entrevistador. Eles querem, na verdade, aquele chamam de brilho no olhar. E o que seria esse brilho no olhar, né? A pessoa comprometida, que não faz cara de vítima, que não diz simplesmente assim, não... É porque eu estou precisando, eu tenho vários filhos, minha mulher está desempregada. Isso aí não passa uma coisa de brilho no olhar para o empregador. Então vai ser o que Jesus quiser, vai ser nada contra a religião, pelo contrário, em primeiro lugar, Deus dentro de si. Mas não passar essas questões para o entrevistador, que não é ali que ele está avaliando, e você tem vários concorrentes, e no mercado hoje, até muitas vezes desleal, pessoas que omitem determinadas qualificações no currículo para poder concorrer àquela vaga. Então, é um momento que você tem justamente de definir o seu futuro. É ali. Se preparar principalmente para algumas perguntas que fatalmente vão ser feitas. Primeiro, fale-me sobre você. Então, ele vai perguntar, fale-me sobre você. E muitas vezes os candidatos perguntam assim, como assim falar sobre mim? É lógico que ele começa pelo lado profissional, eu sou formado em determinada profissão, ou então ele vai falar o seguinte, eu fiz o ensino fundamental completo, fundamental incompleto, ensino médio, ele vai falar sobre a vida dele educacional, formação escolar, e depois ele entra no aspecto profissional. E aí sim, vai dar chance para o entrevistador pontuar a ideia disso. Quando ele fala sobre você, ele te quer conhecer como pessoa profissionalmente e ele vai pontuando e você respondendo. Fatalmente ele vai fazer essa pergunta. Uma outra pergunta muito comum é o que você tem que contribuir, o que você tem a contribuir para essa organização. É uma pegadinha, porque é uma coisa difícil para você responder. Vocês precisariam reconhecer antes qual seria a empresa, qual cargo vai desenvolver e o que você pode fazer dentro da empresa. Mas você, pela internet, você já verificou qual é a empresa, principalmente os seus produtos, seus clientes, seus fornecedores, os donos da empresa, pega um pouco da cultura da organização também.
Hoje, pelo Google, você analisa qualquer tipo de empresa. Mas não dizer sobre isso, não, eu sei tudo sobre a empresa, não, espera ele perguntar, você sabe alguma coisa sobre a nossa empresa? Aí você chega e desenvolve o tema. Ele vai perguntar o que você tem para contribuir dentro da organização te contratando, ou então, por que eu deveria contratar você e não um outro candidato? A ideia é sempre você passar que você vai querer se desenvolver dentro da organização, você se desenvolvendo, você vai desenvolver também a empresa e você possa crescer profissionalmente. A ideia é passar isso, de crescimento, desenvolvimento, não de acomodação e crescendo junto com a organização. E a última, fatal, ele pode perguntar seus defeitos, pontos de melhoria ou pontos que você pretende melhorar e sempre você passar uma informação real, tem que ser real, nunca mentir numa entrevista de emprego, mas principalmente que você não vá se prejudicar tanto. Para quem não tem muita experiência, está começando sua vida profissional, você pode simplesmente dizer sim, insegurança, ansiedade pela oportunidade, ansiedade pelo emprego, não vai te comprometer tanto. Você não pode falar uma coisa muito grave de sua personalidade, que às vezes existe por a pessoa estar num mau momento, estar num momento temperamental meio difícil, mas sem passar alguma coisa que não vai te prejudicar tanto. Já quem tem um pouco mais de experiência, um cargo mais gerencial, técnico, de nível superior, ele pode... Estou procurando melhorar meu poder de negociação, de comunicação. Com certeza ele vai perguntar, e o que é que você faz em função disso? Aí você vai dizer, não, estou lendo, estou estudando, estou pesquisando, estou procurando desenvolver esse talento através assim, assim, assim. Então, principalmente, a forma de você chegar, rapport, faça perguntas também sobre a vaga, mostre interesse, mostre determinação. Nunca falar mal de ex-chefe ou ex-empresa, isso não vai contribuir. Mesmo que tenham te destratado na organização, não, e sempre falar a verdade, nunca omitir. O entrevistador experiente, ele sabe quando a pessoa mente, principalmente pelo desvio de olhar, por um lance de corpo, ele percebe que a pessoa não está sendo transparente. Normalmente ele pergunta assim, por que você saiu do último emprego? Então você sempre analisa assim, não, eu saí por redução de quadro, mas porque eu era uma jovem, porque eu não tinha muita experiência. Justificar por que você saiu numa redução de quadro ou num corte. Então você é sempre transparente. Então essas são as dicas principais. A apresentação pessoal, a forma de você chegar, o que você vai responder, se preparar, se antecipar para essas perguntas, fatalmente eles farão. Demonstrar interesse, não falar mal do empregador e um currículo impecável, que é o primeiro ponto. Muito obrigado e até a próxima.